Eu volto a conversar com a Jussara Soares, porque, Jussara, fica muito claro, né, que, ok, por causa dos sorteios de relatoria lá no Supremo, esses sorteios deixaram bastante poderoso o ministro André Mendonça. Ele está com dois casos de grande repercussão atualmente nas mãos: Banco Master e o INSS. E casos, você nos traz essa análise agora, que podem impactar o ano eleitoral. Exatamente, Márcio. A gente está falando justamente da CPMI do INSS, que tentou, convocar ali, aliás, pediu a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Tem o caso Master, que a repercussão é enorme, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o potencial de atingir outras autoridades com foro privilegiado. E esses dois casos estão nas mãos do ministro André Mendonça. E ele já é comparado também com essa evidência que ele está, por causa dessas duas ações que ele está supervisionando, com o protagonismo que ainda tem, né, o ministro Alexandre de Moraes, embora neste momento Alexandre de Moraes esteja um pouco mais pressionado justamente por causa do Banco Master. Afinal de contas, a sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, ela é citada ali por ter tido um contrato com o Banco Master. Então, tudo isso deixa Moraes agora em evidência, mas muito mais pressionado. E agora assume o protagonismo dessas decisões que vão impactar as eleições e a repercussão política, não necessariamente justamente pelo que está acontecendo dentro do processo, mas justamente toda essa tensão que ocorre aqui em Brasília por causa desses dois casos. E o ministro André Mendonça vem tomando algumas decisões que, claro, tem totalmente impacto disso. A gente tem noticiado isso aqui nos últimos dias. Por exemplo, a gente acabou de citar uma decisão dele que liberou os irmãos do ministro Dias Toffoli, colega dele de corte, de não comparecerem, não serem obrigados a irem à CPMI do crime organizado. Também foi dele a decisão de que não obrigou o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a comparecer na CPMI do INSS. E assim ele vem tomando uma série de decisões, algumas, inclusive, Márcio, revendo decisões do ministro Dias Toffoli, que era o antigo relator do caso Master. Então, tudo isso torna André Mendonça, que foi um ministro que chegou à corte com a alcunha de terrivelmente evangélico, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dá esse destaque a ele neste momento. E aí, o que tem, em algumas decisões, chamam a atenção algumas características dele. Por exemplo, o fato dele ser mais garantista, ou seja, quando ele segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, facultando a pessoa convocada por uma CPMI ir ou não, deixa a critério dela. Em outro momento também chamou muita atenção uma outra decisão dele, exigindo que os investigadores, aqueles que estivessem diretamente ligados a alguma investigação, por exemplo, no caso do Banco Master, e a mesma lógica é seguida no caso do INSS, não compartilhar as informações que tem acesso com a cúpula, ou seja, com seus superiores hierárquicos, o que também blinda a investigação, é uma técnica que ele tem usado. Agora, só para falar um pouco mais da evidência do ministro André Mendonça neste ano pouco fácil, que é um ano eleitoral, é que ele é o o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente será Cássio Nunes Marques, também indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele será o vice-presidente. Márcio, tudo isso, só para lembrar e concluir, em 2022, o vice-presidente do TSE era também Alexandre de Moraes.